Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, graça e paz. Hoje estamos aqui para mais um dia do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. O tema de hoje será facções. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos dando competência e capacidade para vencer todo espírito de divisão, de conflito, de guerra, de divórcio, de separação. Eu sei que os tempos nos arremetem para um longo período de guerras e rumores de guerras, porque assim diz a palavra de Deus. Porém, essa não pode ser a prática da igreja. A igreja é para viver na paz de Cristo. Ele diz: a minha paz vos dou. Por isso, nessa manhã eu quero declarar uma palavra de paz sobre a igreja, sobre sua casa, sua família, sobre nosso país. Que todo espírito de facção, de divisão, caia por terra e que nós possamos, em harmonia, em comunhão, que é a obra miraculosa do Espírito Santo, por meio do amor, da graça e da comunhão, é que somos salvos, que somos libertos, que recebemos toda a nossa herança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao contrário, pela paternidade das trevas, pela vaidade, pela mentira, pela iniquidade, os frutos que são gerados são os pecados, e dentre eles está a facção, que é a divisão. Enquanto o Espírito Santo opera em nosso meio para nos unir, o espírito das trevas opera em nosso meio para nos distanciar, nos separar, criar conflitos, barreiras. Facção significa grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa em oposição a outros. Reunião daqueles que causam perturbações à ordem pública ou têm propósito ilícito. Facção está sempre ligado à divisão, pecado, crime, desordem. Que Deus nos liberte desse mal, em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele alerta na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21, ele fala a respeito da discórdia, dissensões e facções. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A facção, ela faz com que nós vivamos o reino da terra, o reino individualista, e por isso se estabelece conflitos, guerras, distanciamentos e muitas confusões. Quantos pais estão sem falar com os filhos, filhos sem falar com os pais, às vezes até esposo e esposa sem se falarem, amigos, irmãos, às vezes dentro da congregação, pessoas que estão em plena discórdia porque estão vivendo um espírito faccioso, estão com pensamentos opostos e se agrupando a outros e formando ali pessoas que falam, que desfrutam apenas de contenda e não da paz. Por isso, Deus não aceita o espírito partidário, divisor, que domina tantas pessoas nesse mundo. Esses pecados correm diretamente contra a oração de Jesus, principalmente em João capítulo 17. Esses pecados nos conduzem para uma oposição, porque Jesus, ele quer que seus seguidores, que seus discípulos, seus filhos sirvam juntos em harmonia nessa vida e na eternidade. Então o plano perfeito de Cristo é que sejamos um.
E não que a gente seja bandos se opondo uns aos outros, grupos se opondo uns aos outros. Para nos ajudar a evitar ou superar estes pecados em nossas vidas, nós precisamos observar muitas coisas que a Bíblia ensina sobre problemas entre irmãos e a necessidade de que haja paz no meio da igreja. Por isso é importante a gente observar a Bíblia, como diz aqui Tiago capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago está trazendo um alerta que a facção ela é provocada por uma ordem ou por uma sequência de outros pecados, que dentre eles está o quê? A inveja, a amargura, o individualismo, o egoísmo. Durante todos esses dias nós estamos compartilhando aqui a respeito da individualidade desses pecados que aprisionam a humanidade, que amarram a nossa vida. E é exatamente através dessas amarras que Satanás domina a nossa natureza, domina o homem, domina a mulher. E a gente precisa, à luz da palavra, receber esclarecimento, discernimento e nos posicionar contra essa obra do mal, contra essa obra da carne. Gálatas capítulo 5 diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçarias, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedice, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Aqui há uma corrente de pecado, aqui há uma cadeia aprisionadora de corações, de mente, de vidas, de famílias. Irmão, nós precisamos ter essa consciência de que só através do Evangelho, de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra, de uma vida de devoção, de uma vida de entrega, de crucificação da nossa carne, é que nós vamos experimentar a paz, viver a paz, desfrutar da paz. Por isso nós temos que guerrear contra o espírito de facção, o espírito que provoca divisões. Vejam que o crime, ele opera por meio de facções. São facções criminosas que brigam em rivalidades por coisas ilícitas, por coisas maldosas, por ambientes, por tráficos de droga, por territórios de venda de drogas. São as facções, é o extremo do pecado. As facções, elas se aglomeram para roubarem, para matarem, para destruírem. Vejam como é uma doutrina de Satanás. Agora, de forma estratégica e sorrateira, ele também opera no meio da igreja. Porque o diabo ele não tem poder para enfrentar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas ele tem a capacidade de manipular e por isso ele se infiltra e ele acaba atingindo de dentro para fora e não de fora para dentro. E de dentro para fora, a estratégia número 1 de Satanás é provocar divisões, provocar facções, provocar contendas, conflitos. Por isso, o diabo trabalha para destruir as famílias, destruir a igreja, provocando confusões dentro da família, provocando contendas dentro da família. Às vezes, quase sempre, são frutos da iniquidade, porque é uma briga partidária, são direitos, as pessoas brigam por herança, é um dos males que mais tem destruído famílias. Herança, que é algo tão maravilhoso, tão abençoado, tem se tornado um foco de maldição para muitas famílias, tem distanciado famílias, tem corrompido famílias.
E tudo isso são facções, são espíritos facciosos que operam na individualidade, que só pensam em si. As pessoas não repartem as coisas na sua devida proporção e por isso, e às vezes não têm a humildade de também abrir mão de alguns valores. Então se trabalha um campo de possessão individual e essa possessão individual gera conflito. Então na igreja muitas vezes as pessoas estão apenas brigando por seus próprios interesses e não estão dispostas a se crucificarem, a serem entregues em corpo, alma e espírito ao Senhor. Que Deus nos liberte desse espírito de facção, irmãos. Cuidado para que você não esteja com essa mentalidade facciosa, uma mentalidade de individualismo, onde esse individualismo sobrepõe o coletivo e assim a gente perde a comunhão, a gente então ao invés de se unir, se divide. Então essa palavra panelinha, ela é bem conhecida, são facções, são pequenos grupos que vão se formando dentro de uma família, dentro de uma instituição, de uma empresa, dentro da igreja, e ali são grupinhos que vão montando, pensando diferente, falando diferente e não se dá conta que é um demônio que está operando, que é um espírito das trevas que está agindo por trás e que está fazendo com que as pessoas se juntem em pequenos grupos para poder destruir a união, para poder quebrar a unidade do lugar. E a Bíblia diz que aonde está a união, aonde os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a bênção. Há uma palavra de bondade, a palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então quando há união, há salvação, a unção, a cura, a libertação, há naquele lugar a paz de Cristo. Por isso fica aqui nessa manhã esta palavra de orientação para que possamos vencer o espírito de facção através da união, da comunhão, do pedido de perdão, da harmonia, da alegria em poder sermos irmãos, de podermos comungarmos no mesmo ideal, no mesmo propósito que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa manhã, pedindo a luz do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida da Tua igreja, que o Senhor esteja, meu Pai, nos dando autoridade e nos fazendo vencer todo espírito faccioso, toda divisão no meio da igreja, toda confusão no meio da nossa sociedade, do nosso país. Nos liberta desse demônio e que a Tua paz reine sobre o nosso coração. Nos dê um coração, Senhor, que viva na paz, que nós possamos nos libertar de todo aprisionamento da facção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, compartilhe as nossas mensagens, acione o sininho para receber as notificações e esteja aí dando o seu ok. Que Deus te abençoe, que o Espírito te ilumine. Até amanhã, com a graça de Deus. No nome de Jesus, pra